suas Bíblias no Salmo 119. Abra comigo a Escritura. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Salmo 119. Nós vamos ler do verso 33 ao 35, mas nos deteremos mais especificamente no verso de número 35. Salmo 119, verso 33 ao 35. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Amém. Pai Celeste, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de abrir o Santo Livro e aprender aos pés do nosso Redentor. Ajuda-nos, Senhor. Somos muito gratos a Ti, queremos tributar ações de graça. Não temos nem condições de elencar as bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas, na nossa individualidade, no nosso lar, na nossa igreja, enfim. Se parássemos para considerar, contaríamos e não cessaríamos de perceber a Tua bondade, Teu cuidado para conosco. Mesmo no mundo mau, mesmo no mundo ainda sob maldição, aguardamos, ó Deus, a renovação em todas as coisas. Mas com esperança bendita de que nossos corpos serão, Senhor, transformados para experimentarmos um novo céu, uma nova terra, acima de tudo, o deleite e o amor na presença do Senhor. Então que essa bendita esperança possa continuar inflamando os nossos corações e prossigamos, Senhor, em nossa caminhada, porque ela foi designada e determinada por Ti. Tu és o nosso Cristo ressurreto, que com poder e graça e de forma triunfal continua regendo Tua igreja. Em meio a todas as intempéries dessa vida, nós sabemos que o Senhor reina e domina sobre todas as coisas. Então nos ajuda e que nós, como Teu povo, possamos prosseguir em temor. Guarda-nos, Senhor, de nos apartarmos do Teu temor. De fato, a promessa, a aliança é que o Senhor colocaria Teu temor dentro de nós para que nunca nos apartemos do Senhor. São muitas as vozes, são muitas as confusões, são muitas as apostasias, são muitas as heresias, mas a Tua verdade prevalece no coração dos Teus eleitos. Então ajuda-nos para que prossigamos, não por nós mesmos, não podemos, mas em Ti e no poder do Teu Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja, aqui em Parquelândia e em toda a face da terra, possamos servir ao Senhor com amor, alegria, gratidão, em Cristo Jesus, assim nós choramos. Amém. Bem, irmãos, nós vimos em nosso sermão anterior que a palavra de Deus, ela alcança todo o indivíduo, ou seja, todo o seu ser. Gosto muito de usar essa expressão, de falar da totalização do nosso ser pela palavra de Deus. O Evangelho ele não visa alcançar partes do nosso ser, mas sim tomar-nos para Deus. As expressões paulinas são muito ricas quanto a isso, né? Seja Cristo tudo em todos, Cristo em vós, a esperança da glória. Assim como em Cristo habita a plenitude da divindade, nós sabemos, sendo Ele Deus em carne, proposta é que nós, como seu corpo, tenhamos sim dele, totalizando o nosso ser. As figuras orgânicas que as Escrituras utilizam são muito ricas quanto a isso. O fato dele ser a videira verdadeira e nós sermos os ramos, destacam a necessidade que temos da vida que pulsa em nós, provinda dele. Então todo o nosso entendimento, todas as nossas emoções, toda a nossa vontade, todo o nosso ser permeado pela palavra de Deus. Nós vimos isso no versículo número 33 em diante, quando ele pede para que o Senhor o ensine. E nós consideramos no verso 33 que a maneira de Deus se relacionar conosco é através do magistério do Espírito Santo. Por isso que ele diz, ensina-me, Senhor. Ele fala, o caminho dos teus decretos. Isso está no versículo 33.
Então, a maneira como Deus nos molda ao seu Filho, a maneira como Deus nos conforma a Jesus Cristo é mediante o magistério do Espírito Santo, ou seja, o ensino da palavra. Então, dia a dia, o Senhor nos ensina pela sua palavra. Seu Espírito Santo, então, mediante as Escrituras, moldam o nosso entendimento. Apelos são dirigidos a nós, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Então, por isso, nós vemos a importância do ajuntamento solene, da pregação, da desintoxicação dessa maneira mundana de pensar. Os sofismas, né? Enfim, os pensamentos que ainda não estão cativos a Cristo. Então, isso, pelo magistério do Espírito Santo, vai sendo expurgado, e cada dia, todas as áreas do nosso ser vão sendo trabalhadas pela palavra de Deus. Como nós vemos, como nós pensamos, como nós compramos, como nós vendemos, como tratamos nosso cônjuge, como tratamos nosso filho, como tratamos os irmãos, como dirigimos, como nos vestimos, como bebemos, como comemos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo nos ensina isso, e a Escritura, o Evangelho, visam exatamente isso, nos educar. Eu gosto quando Paulo, escrevendo a Tito, diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados as impiedades e as paixões, vivamos no presente século sensata, né, sóbria, piedosamente, enfim. O fato é que o Espírito nos ensina, isso todos os dias. Essa maneira amorosa de Deus, ao acordar e ao nos deitarmos, sempre está ensinando nosso coração. De fato, Salomão chega a dizer no Salmo 127, né, que o Senhor ali abençoa o seu povo, mesmo dormindo. Por que correr de um lado para o outro? Porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Então o Senhor Deus nos ensina. E o objetivo é esse, ou seja, tomar o nosso entendimento pela mente divina, as nossas emoções pelo enternecimento celestial e a nossa vontade pautada com o seu querer. Por isso que no verso número 34 ele vai dizer: dá-me entendimento. Ele fala: me guardarei a tua lei, obedecerei. E ele diz: de todo o coração a cumprirei. Ou seja, o meu âmago, o meu ser, toda a minha vida tomada pela revelação divina. Crente verdadeiro, o homem e a mulher nascidos de novo, eles entendem, eles amam e eles buscam obedecer a bendita verdade. Mas como se dá isso no seu dia a dia? Como se dá o dia a dia do fiel com essa realidade? Será que a todo tempo nós entendemos? Será que a todo tempo nós amamos? Será que a todo tempo nós obedecemos a palavra de Deus? Como é a dinâmica de uma nova vida em um mundo velho? Como é a dinâmica de uma vida nova em um mundo velho? Às vezes nós nos iludimos, né? Entenda, não vou usar o termo ilusão, né? Falar de ilusão. Nós não nos iludimos, talvez sejamos um pouco ingênuos, melhor dizendo assim. Porque achamos que uma vez que temos a nova natureza de Cristo em nós iremos ter uma vida totalmente ajustada, de acordo com a palavra de Deus. E não é isso, lamentavelmente, que nós observamos. Veja, no verso 35, ele vai continuar, como nós percebemos aqui, falando com Deus, suplicando o favor de Deus para que viva no poder da palavra. Ele diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraz. Então, algo determinante aqui, em primeiro lugar, quero destacar com os irmãos, é o que é mencionado no final do versículo, que fundamenta ele. Ou seja, o deleite na palavra. O que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, o Senhor me ensina, eu entendo essa verdade, ela alcança o meu âmago e eu obedeço essa verdade. Então, eu tenho prazer nela, eu me comprazo nela. Veja, ele fala de forma conclusiva: pois nela me comprazo. O prazer na palavra é a característica determinante da natureza divina em nós. É muito importante nós, como crentes, entendermos isso. Se fomos nascidos de novo, se somos nascidos de novo, um amor intenso, crescente pela palavra de Deus caracterizará a nossa caminhada cristã. Isso nós vemos de forma explícita no próprio Deus. Veja, o que é a salvação? É nos tornar partícipes da natureza divina. Pedro diz isso. Abra comigo na segunda epístola de Pedro. Eu sempre chamo os irmãos para esse texto, mas é porque ele é fundamental para que compreendamos o que se dá conosco.
quando somos regenerados pela palavra. 2 Pedro, capítulo 1, veja, está escrito: a partir do verso 3, o apóstolo nos diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, somos vivificados e passamos a ter a verdadeira vida, ou seja, a piedade em Cristo Jesus. Veja como isso se dá. Olha o que nós estamos considerando no Salmo 119. Essa vida e essa piedade, elas nos são doadas, e ele fala, mediante o quê? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Perceba o magistério divino aqui. E ele continua, pelas quais, ele fala aqui da sua glória e virtude, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. A glória de Deus, a virtude de Deus, o poder de Deus vem a nós mediante as suas promessas. E essas promessas ele vai dizer aqui para nós, certo? Ele diz que essas promessas são a sua palavra, o conhecimento que procede dele. Para que por elas, por essas promessas, vos torneis o quê? O que está escrito aí? Co-participantes de quê? Da natureza divina. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ontem eu estava lendo um livro, Teologia de Jonathan Edwards, e Jonathan Edwards afirmou uma coisa muito, achei muito ousada da parte dele. Ele falando sobre a doutrina dos anjos, e quando Satanás tenta o homem. Qual é a proposta que ele faz aos nossos pais? No dia em que comeres desse fruto, sereis o quê? Iguais a quem? A Deus. Edwards diz assim, ele tenta os nossos pais com uma palavra profética. Eu fiquei assim, profética, sim. Porque de fato o propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes a eles, não como Deus ao lado da bendita Trindade, mas que tenhamos a natureza divina. E que de fato seremos semelhantes ao Senhor a cada dia, não pelos meios da usurpação, mas pelos meios da conformação à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. O fato é que o diabo propôs uma usurpação da majestade de Deus. Mas Deus sempre quis, desde toda a eternidade, que fôssemos partícipes da sua natureza. Então, o propósito de Deus é esse. É que nós tenhamos sua natureza. E no que Deus se compraz? É por isso que o Salmo 119, versículo 35, o salmista fala que tem prazer na palavra, se compraz na palavra. E nós vemos o Senhor Deus manifestando o seu deleite no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vê o seu filho ali, naquele momento em que ele é batizado por João, o Senhor Jesus sai ali das águas e ele diz, este é o meu filho amado em quem o quê? Me compraz. O Pai afirma que se compraz nele, ou seja, tem o seu deleite em seu filho, o Logos, a palavra, o verbo. Sendo assim, ao afirmar que se deleita na palavra, o salmista revela a natureza divina em si, que se deleita na sua palavra. Então o crente ama a palavra, o crente ama a Cristo, como Deus ama a palavra, como Deus ama a Cristo, que procede da sua boca. Isso é natureza divina. A palavra que procede da boca de Deus é a palavra a nós comunicada na revelação bendita, nas Sagradas Escrituras, que se fez carne e trouxe tão grande salvação. Os irmãos percebem aqui? Ou seja, a palavra de Deus procede da boca de Deus, que é o próprio Deus, Cristo Jesus. As verdades benditas dessa palavra são registradas para nós, e nós amamos, porque revela quem Ele é. E Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de o quê? Verdade. Palavra. Então Deus ama a sua palavra. Isso é da natureza divina. Aqueles que amam a sua palavra comungam na natureza divina. É essa bendita palavra, nosso Cristo, que amamos, que se fez homem e nos trouxe a natureza divina. Então, veja, a mente de Deus, o ensino de Deus, visa nos tornar semelhantes a Ele, nos dando o mesmo bom gosto que Ele tem. Interessante, né? A quem Deus ama? A seu Filho, o Logos, a palavra. A quem nós amamos? Seu Filho, o Logos, a palavra.
Você ama o que procede da boca de Deus? Você ama o santo livro? Você ama o Deus em carne? Perceba, você ama o Deus que falou, haja luz e assim se fez luz. Você ama a revelação dessa palavra? Você ama a encarnação dessa palavra? Então você tem a natureza divina, é nascido de Deus para a glória do Senhor. É Ele, o Senhor Jesus, o seu maior deleite, é onde nós temos a palavra plasmada, a palavra próxima a nós, se fez carne. Devemos louvar o Senhor pela natureza divina em nós. E isso é revelado pelo amor às Sagradas Escrituras, pelo Cristo que se fez carne, pela palavra que procede da sua boca. Porém, volta comigo para o começo do versículo. A dinâmica da nossa vida, como eu falei a princípio, ela nem sempre vai ter uma coerência. Isso é um fato. Isso está no coração do eleito, está no coração daquele que foi salvo. O comprazer-se, o ter prazer, o amar a palavra. Mas, lamentavelmente, nós enfrentamos uma incoerência do lado de cá da eternidade. Veja no versículo 35 que ele fala, guia-me pela vereda, ele fala, dos teus mandamentos. Ele ora ao Senhor. Porque que coisa, veja, se ele ama a verdade, naturalmente ele deveria seguir essa verdade. Se nós como crentes amamos essa verdade. Mas o fato é que os nossos pés teimam por caminhos tortuosos. Isso é algo que nós constatamos em nosso dia a dia. Embora a retidão tenha conquistado o nosso coração, embora nós tenhamos um coração novo, os nossos pés continuam se sujando. É isso que significa o que acontece em João capítulo 13, quando Jesus diz, vocês já estão limpos pela o quê? Palavra. A necessidade de lavar apenas o quê? Os pés. Por quê? Porque os pés teimam em se desviar da palavra. Essa é a incoerência que o cristão enfrenta do lado de cada eternidade. Amamos a Deus, sabemos ser Ele nosso maior deleite, mas muitas vezes nos vemos em caminhos tortuosos. Por isso que ele diz, guia-me, Senhor. Eu tenho um prazer na Tua palavra, mas existe nos meus pés aqui, né, uma espécie de GPS pecaminoso, não sei, que faz com que o meu coração busque as coisas do alto, mas de repente vejo os meus caminhos sendo tortuosos. Paulo desenvolve bem esse drama em Romanos capítulo 7. De modo vívido, o apóstolo Paulo brada o que todos nós sentimos. Miserável o homem que sou. Há em mim o bem, mas ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal ainda habita em mim. Quero fazer o bem, mas de repente me vejo fazendo o mal que não quero fazer. Na minha mente concordo com a lei de Deus, mas nos atos, o meu corpo são contrários à sua palavra. Quantas vezes nós nos comprometemos em ser melhores? Quantas vezes afirmamos que iria ser diferente, só para logo em seguida vermos a frustração de nossos planos por conta da fraqueza e instabilidade de nosso coração? Quantos votos você já fez? Começo desse ano, vai ser melhor. Vou ler a Bíblia todo dia. Está há quantos dias sem ler a Bíblia? Há quantos dias você não dobra os seus joelhos em oração na presença do Senhor? Você prometeu deixar de assistir determinado programa e não conseguiu ainda. Você não conseguiu tratar melhor sua esposa ou seu marido. Quantas vezes pensou em sentar com a família à mesa e dar graça pelo alimento, só para se ver frustrado diante de programas que nada acrescentam à sua vida, numa TV contaminada por tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus muitas vezes? Não é assim a nossa vida? Não é assim o nosso ser? Meu Deus, eu sei, eu amo a palavra, amo o Evangelho, quero viver o Evangelho, mas vejo essa lei em mim, guerreando, né, dentro de mim, essa luta constante dentro de mim. Por isso que o salmista diz, guia-me, Senhor. Enquanto aqui nós vivermos, nós lidaremos com essa tristeza, nunca conseguiremos ser plenos. Entenda isso,
nunca conseguiremos ser plenos em nossa obediência do lado de cada eternidade. Isso não é muito agradável de se ouvir. Você nunca orará como deveria orar, você nunca lerá a Bíblia como deveria ler, você nunca será o homem que você deveria ser. Por quê? Porque ainda almejamos, de fato aguardamos a redenção do nosso corpo. Isso não desmotiva de modo nenhum a devoção à espiritualidade. Pelo contrário, essa fraqueza e a percepção dela, essa incoerência e essa dificuldade nos abate e nos lança mais e mais aos pés de Cristo. Interessante isso, né? A gente pensa, então já que é assim, vamos embora. Não, já que é assim, vou clamar. É isso que ele faz. Guia-me. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Quer dizer, quanto mais nos apercebemos na incoerência do nosso ser, mais isso deve nos levar a uma vida de oração. Que coisa! Como Deus faz com que o mal sirva ao seu propósito supremo. Não é belo isso, né? Os irmãos de José fazem tudo ali, contra ele. E José diz, né? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Algumas traduções não são muito felizes, que dizem assim, mas Deus tornou o mal em bem. Não é tornar o mal em bem, mas Deus designou, conduziu esse mal para o bem. Mal é mal, bem é bem. Então, quando nós percebemos essa incoerência, muitas vezes o que acontece, eu já experimentei isso como cristão, e isso é muito comum naqueles que são neófitos, ou seja, novos na fé, é que já que é assim, então pronto, eu não consigo ser santo como a Bíblia coloca. Mas essa é a luta de todo crente durante toda a vida, até que adentremos a eternidade. E essa incoerência nos humilha, nos abate e nos faz reconhecer que Cristo é que deve ser o nosso deleite, o nosso prazer, e não as obras ou os atos que procedem das nossas mãos que ainda são sujas. Nossa dependência dele, de fato, nossa fraqueza nos leva a essa dependência dele e a confiança no que ele fez. Hoje, nós estamos aqui, né? Muitos irmãos, muitos viajam, feriado, que concerne a paixão do nosso Senhor, a sua ressurreição. Mas a nossa esperança se encontra nas suas palavras, está consumado. Está tudo feito. Está tudo feito. Tais suspiros e pesares marcarão toda a jornada do peregrino. Sempre que eu leio o peregrino, eu observo algumas coisas novas também. E uma coisa que eu percebi, ontem eu falando para minha esposa, enquanto eu terminava a leitura, ela estava comigo no quarto, e eu falei para ela, eu percebi uma coisa aqui, eu terminei a leitura aqui novamente. Cristão cai muitas vezes. Logo no começo, ele cai no pântano do desânimo. Logo no começo, ele segue os conselhos do sábio segundo o mundo. Ou sábio segundo o mundo. Ele vai buscar libertação do seu fardo na moralidade. Na sequência, ele dorme no caminho. Na sequência, ele perde o seu certificado, a palavra ele deixa para trás. Aí volta, ou seja, ele diz assim, que coisa triste, um caminho que eu devia percorrer uma vez, tenho que percorrer agora 3 vezes, porque ele vai, volta e vai de novo. Ele teme os leões. Quando ele vê fiel mais à frente, por vaidade tenta passar à frente de fiel, tropeça e cai na sua vaidade. Mais à frente, nós vemos que ele se desvia do caminho, pula o muro e é capturado pelo gigante desespero, levado para o castelo da dúvida. Chega nas montanhas aprazíveis, tem visões gloriosas das coisas de Deus, mas logo em seguida se deixa levar por adulador, até que é livrado de forma sobrenatural e volta para o seu caminho. E quando vai atravessar um rio para chegar na cidade celestial, duvida e afunda no rio, enquanto esperançoso diz, confia, vai dar certo. O fato é que, apesar de todos os seus percalços, ele chegou lá e você também chegará. Isso aí me consolou. Consolou demais, porque é a minha história. Pesares, suspiros marcarão a nossa caminhada. Coração para o alto e pés para baixo. Isso será muito frequente na nossa vida. Temos o cuidado para que nosso coração não siga os nossos pés. Aí é o perigo. Né? Aí é que está o perigo.
Quando seus pés forem por caminhos tortuosos, não justifique os caminhos tortuosos. Denuncie os caminhos tortuosos, mediante o coração regenerado que você tem. O grande problema é quando nós começamos a justificar teologicamente, ou biblicamente, os pecados que nós cometemos. Aí é que se encontra a ruína de um homem. Quero concluir, veja, quando no Salmo 119, versículo 35, ele diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Ou seja, e ele fala: pois nele me comprazo, ou seja, nela, na tua palavra, me comprazo. Nós vimos que o prazer na palavra revela um homem ou mulher que são regenerados. Mas esse homem e essa mulher viverão essa incoerência. Por outro lado, eles terão a convicção de que Deus é quem opera neles, tanto querer como realizar. Por isso que eles se voltam para Deus. Para onde iremos nós? Lembra, foi o que o apóstolo falou ali, registrado por João, Pedro fala, né? Só tu tens as palavras de vida. É exatamente isso que o salmista entende, ou seja, só Deus poderia capacitá-lo, só Deus poderia conduzi-lo. Por isso que ele busca Deus. O apóstolo sabia, e eu creio que é algo que nós esquecemos, pela secularização que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A vida cristã, ela é sobrenatural. Todos os dias emana da cruz poder para a sua vida. Todos os dias emana da cruz poder da ressurreição para a sua vida. Nós vamos cantar hoje à noite, porque Ele vive. O que é que diz? Posso crer no amanhã. Você só prossegue porque Ele vive. Então Ele nunca morrerá. Conclusão? Você chegará à presença dEle. Nós temos que entender a sobrenaturalidade da vida cristã. Nós esquecemos disso. Ele sabia que isso era uma obra divina. Paulo diz isso. Eu estou plenamente certo. Filipenses 1,6. De que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele sabia, o apóstolo Paulo, que o homem por si só não poderia nem querer, muito menos realizar. Pois só Deus, no homem, o faz querer e realizar. Quando você não quer a Deus, isso acontece muitas vezes. Nós somos tão maus que, embora com corações novos, ainda surgem desejos velhos. E muitas vezes nós dizemos: não quero. Aí Deus diz: eu sei, mas eu vou fazer você querer. De repente você se vê no outro dia, abrindo a Bíblia e orando, você diz: como é que foi isso? Deus é quem opera em você, tanto querer quanto realizar. Guia-me, Senhor, deve ser a nossa oração. Guia-nos, Senhor, deve ser a nossa oração. Sem Ti, nada podemos fazer. Não nos deixe, Senhor. Teus mandamentos são belos e santa a Tua vereda, mas nós somos concebidos em iniquidade e cedo nós nos desviamos. Ajuda-nos, Senhor, deve ser a nossa oração, para que nossos pés se submetam a Ti, em nossos corações renovados pelo Senhor. Deve ser essa a nossa oração. Louvado seja Deus, irmãos, por Sua palavra em nosso coração. É fato que ainda sofreremos com a incoerência de uma vida que nem sempre se harmoniza com a verdade amada. Porém, podemos buscar o Senhor, que é poderoso para completar Sua obra em nós. Amém? Graças a Deus por Sua bendita palavra. Ó Senhor, guia-nos, Senhor, pela vereda dos Teus mandamentos, porque Tu sabes que o nosso prazer está na Tua palavra. Nada mais nesse mundo alegra o nosso coração. Alegrias temporárias, fugídias, efêmeras, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nosso ser não corresponde a essas verdades benditas. Por isso nós te pedimos, supre-nos, Senhor, com o querer e o realizar que procede de Ti. Possamos viver para a Tua glória, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.